Olá, irmãos. Boa tarde. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre a serpente de bronze que Moisés levantou ali no deserto, né? Em primeiro lugar, vamos compreender, né, o capítulo número 21 de Números, versículo 4. Fala assim: Então partiram do monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Aqui fala, gente, que o pessoal ali no deserto já estava praticamente cansados, né? Porque, como sabemos, aquele povo ficou 40 anos no deserto. E ficaram, né, cansados, com fome. E começou a murmurar contra o Deus de Israel e contra Moisés, né? Aquele povo estava com fome, gente. Estava cansado do maná que era oferecido por Moisés. O falso maná, o falso pão. E aquele povo começou a pedir, né, alimento para Moisés. Só que o que aconteceu? Aquele Deus de Israel manda serpentes abrasadoras para morder o povo e morrer envenenados. O que acontece? Aquele povo estava cansado do maná de morte oferecido por Moisés e o Deus dele no deserto. Porque o que aquele povo via no deserto? Muita morte. O que foi que aconteceu quando Moisés desceu do monte e encontrou o bezerro de ouro? Mandou cada qual desembainhar as suas espadas da cintura e sair matando cada qual ao seu vizinho, cada qual ao seu irmão, ao seu parente, ao seu amigo. Isso são frutos bons? Quais foram os frutos de Moisés? Muita tragédia, muita destruição, muita morte. Mesmo Moisés recebendo as tábuas da lei que o nosso pai mandou por intermédio de anjos entregar a Moisés, Moisés desobedeceu ao nosso pai e ainda criou 613 leis, preceitos de morte. O que acontece? Aquele povo estava implorando pelo pão verdadeiro. O povo estava com fome, não conseguia se saciar. O que é que isso significa nessa passagem? Significa que aquele povo estava pedindo pelo pão que só o nosso Pai é quem pode dar. E esse pão, minha gente, é aquele que desce do céu, o Messias. O povo estava cansado dos ensinos de Moisés no deserto, das injustiças cometidas pelo Deus dele. E começou a clamar. Então, o Deus Israel, ele começou a ficar irritado com o povo. E o que foi que ele mandou? Serpentes. Justa serpente? Não foi a serpente que enganou Eva e Adão no paraíso? Vocês lembram o que o cajado de Moisés se transformava? Em uma serpente. O que foi que esse Deus mandou? Serpentes abrasadoras. E muita gente morreu envenenada.
por causa disso, dessa praga que esse Deus de Israel matou. Esse Deus aí não é nosso Pai. Como sabemos, o nosso Pai, ele pede para que não faça imagem ou semelhança de nada que há no céu, de nada que há na terra e de nada que há debaixo das águas. O nosso Pai, ele pede isso, né? Mas o Deus de Israel pediu para Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto. E justa serpente. Então, quando aquele povo percebeu que iriam todos morrer, pede pela ajuda de Moisés ali ao Deus dele. E ali o Deus de Israel pede para que Moisés levante a serpente de bronze ali na haste. E para que todos que olhassem ali, os que fossem picados, olhassem, ficassem curados. Ou seja, Moisés, ele exaltou o diabo no deserto, né? E ele quis comparar esse feito, né, com o Messias ali no madeiro, porque o Messias, ele morreu por todas as ovelhas, né? E ali o diabo, ele quis se comparar à imagem dele, né? Porque ele é a antiga serpente. Ele representava ali o cajado de Moisés, o ensino de Moisés. Moisés era apenas um servo dele, né? Então ele fazia os seus feitos tudo através de Moisés, né? Então era isso aí que eu queria deixar claro para vocês. Aí o que acontece? O Messias, mais lá para frente, ele desmascara isso. Ele fala, tá lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, né? O Messias, ele faz uma comparação. Ele fala: qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou que, se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará escorpião? Vocês, homens, dando um bom e do melhor para o filho de vocês? Vocês sendo maus, vocês dão do bom e do melhor para o filho de vocês? E o que dirá daquele que está no céu? Que é o vosso Pai, o Criador. Aí o Messias indagou, né? Quem é o Pai que faria isso? O Deus de Israel, o pai da mentira. Então é isso, meus irmãos, que eu queria deixar registrado para vocês.